Bom, eu selecionei aqui agora a questão 25 para ser feita, e isso porque ela nos traz exatamente aquele plano da questão anterior. E a gente vê que, na verdade, não era uma coincidência que a reta tangente a uma curva de uma função de duas variáveis pertencente à curva a ela, que aquela reta tangente pertencesse de fato àquele plano. Na verdade, é uma formalização do plano, da equação do plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis, né? Em que vai ser dado por z menos f de x0 y0 igual a derivada parcial f em relação a x, x0, y0, x menos x0. Enfim, tá aqui, né? Na questão. Para quem está acompanhando sem o livro, basicamente eu vou ler toda a questão aqui e você vai escrevendo, né? Na verdade eu vou escrever aqui porque a gente vai precisar utilizar os dados da questão para demonstrar. Então, basicamente, aqui ele mostra que a equação do plano, determinada por duas retas, que a gente vai falar, é realmente essa. Bom, bora ler a questão. 25ª questão do Guidorizi suponha que z é igual a f de xy. Ou seja, z é uma função de duas variáveis, né? É isso que ele está nos falando. Então, z igual a f de xy, é isso que ele vai ter. E ele fala o quê? Que essa função de z igual a f de xy admite derivadas parciais em x0 e y0. Bom, essa parte do enunciado é muito importante, porque a gente não chegou a ver ainda, mas essa admissão de derivadas parciais está condicionado, né, a parte da diferenciabilidade de função de duas variáveis, que a gente vai ver no próximo capítulo. Para quem não sabe, o Guidorizi tem muito disso, de envolver questões de capítulos posteriores já antecedendo e trazendo isso de forma a você demonstrar ou você perceber esses insights, né? Então, é bem tranquilo, muito comum isso aqui no Guidorizi. E ele está fazendo isso aqui também, porque no próximo capítulo que apresenta formalmente o plano tangente e a reta normal. Bom, aqui a gente já vai ter que fazer essa interpretação. Suponha que z igual a f de xy admita derivadas parciais de x0 e y0, ou seja, existem df de x e df de y para o ponto x0 e y0. Ok? Beleza. Considere as curvas cujas imagens estão contidas no gráfico de f. Ou seja, são curvas cujas inteiramente estão contidas no gráfico da minha função de duas variáveis. E nos dá a equação dessas curvas. Ou seja, ele nos dá exatamente quem são essas curvas, as funções. Ele nos dá a função curva γ1, onde ela está representada por essa equação paramétrica, né? Eu não lembro se o nome disso aqui, dessa formalização, era equação paramétrica, ou enfim, eu não esqueci agora no momento. Bom, ele nos fala a seguinte coisa: dado todo ponto x igual a x0, ou seja, o meu ponto x é um ponto constante, x0. Ou seja, isso aqui é muito simples, pois dá para a gente ver que essa curva γ1 está muito atrelado a uma função de o quê? De duas variáveis se tornando uma função de uma única variável em que a gente utiliza as derivadas parciais nela, né? Observe que é exatamente isso. Y, que é exatamente o y da minha função, é uma parametrização t, ou seja, um parâmetro t, é um valor variável. Enquanto x igual a x0 é sempre o mesmo valor. E ele nos dá que z é igual a f de x0t. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui é a mesma coisa da definição da derivada parcial. Observe. A função γ1 seria a derivada parcial em relação a x, onde a gente tem o que? Z menos z0 sobre, nesse caso, é porque eu coloquei z menos z0 direto, né? Mas seria isso mesmo, z menos z0 e um parâmetro t menos t0. Observe que z é uma função f de x0t, enquanto z0 é um ponto conhecido, f de x0, y é 0, no caso é um parâmetro t qualquer, certo? Opa, deixa eu ver aqui. Esse aqui é um ponto conhecido, t0, né? y0, nesse caso aqui é um ponto conhecido. Isso tudo tá variando, né? Aí, o que ele vai nos fazer aqui, ó? Y, que é esse valor, seria t menos t0 aqui embaixo, que é y menos y0, tá? E isso aqui a gente aplica o limite y tendendo a y0 e tem a derivada parcial de f em relação a y, tá? No caso, essa aqui é a derivada parcial em relação à variável y, porque aqui x é tomado como constante na curva. E γ2 nos dá a seguinte equação,
de gama 2. Eu não lembro agora se o nome desse aqui é equação paramétrica, acho que eu tô errado, mas tudo bem. X é igual ao parâmetro t, então y é igual a y0, que é uma constante. Ou seja, todo valor de y0 de y vai ser constante. Ou seja, todo valor t igual a 1, que seria x igual a 1, 1 y0, você vai ter a mesma coisa, 1, 2 y0, enfim. E isso aqui nos dá que z é exatamente f de t y0, que é constante. E nos fala o que? Dadas as retas tangentes t1, a reta tangente t1 e a reta tangente t2, ou seja, são retas tangentes que tocam em um ponto dessa minha curva. Ele quer dizer o que com isso? Nos pontos γ1, y0, ou seja, γ1, y0 e γ2, x0. Perfeito? Mostra que a equação do plano determinada pelas retas t1 e t2 é z menos f de x0, y0. Isso que a gente vai ter que provar, né? Derivada parcial dessa função em relação a x, ao ponto x0, y0, multiplicado por x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação à variável y, no ponto x0, y0, que é esse ponto de acumulação conhecido, y menos y0. Essa aqui é a equação do plano, né? A gente tem que provar essa equação do plano. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou fazer uma interpretação geométrica que já está feita no meu canal. Para quem não sabe, eu já provei essa equação do plano no canal, quando eu expliquei sobre a equação do plano, né? Mas, como é a questão aqui, eu decidi também escolher ela para fazer uma revisão. Então, tá aí. O que a gente vai fazer aqui para a gente chegar nessa equação do plano, gente? O que a gente sai da definição do plano? Bom, a definição do plano é a seguinte coisa. Dada duas retas, por exemplo, duas retas, a gente vai determinar exatamente o que? A gente determina o plano a partir de uma reta normal, a reta contida em um plano. O plano é basicamente o que? Imagine a seguinte coisa. É um conjunto de pontos. Imagina aqui, ó, esse conjunto de pontos. E aqui é um plano π, certo? Esse plano π. O que eu vou imaginar a seguinte coisa? Eu vou pegar um ponto pertencente ao meu plano, certo? Um ponto A qualquer. Isso aqui é geometria analítica, tá? E eu vou pegar o quê? Eu vou pegar dois vetores cujos eles contêm o ponto A. São duas retas, né? Dois vetores aqui representando equações de retas que contêm A e que exatamente eu vou ter aqui a seguinte coisa entre elas. Eu vou ter exatamente um vetor que eu vou tomar aqui, ó, um conjunto de vetores. Vou chamar esse vetor de U. Então, um vetor com a mesma direção de U, lambda U, para parametrizar todas as equações vetoriais de reta. Lembrando que o vetor U pertence, então todo vetor lambda U pertence também a um plano. Mesma coisa que eu vou tomar para um vetor V, então aqui é lambda V. Observe agora a seguinte relação entre lambda U e lambda V. Eu posso fazer a soma vetorial entre eles. Eu gero um dado vetor aqui, que vai conectar do ponto conhecido A para um ponto genérico do plano X. Então, eu vou chamar esse vetor AX. Observe que o vetor AX é o vetor soma, vetor AX, nada mais é do que o vetor lambda V mais lambda U. Concordam comigo? E isso aqui é exatamente o que? Exatamente a equação vetorial, né, menos A, então a gente coloca A lá, lambda U mais lambda V, que é a equação vetorial do plano. Isso é uma das formas de determinar o plano. Outra forma de determinar a equação vetorial do plano, de uma forma muito mais fácil, é a partir de uma reta normal. O que é uma reta normal? Uma reta normal é uma reta que é perpendicular aos vetores da base contida nesse plano, ou seja, as retas contidas nesse plano. Isso aqui é o vetor normal. Isso significa dizer, então, que, com certeza, temos por garantia, dado lambda U, lambda V, que o vetor soma é um vetor contido inteiramente no plano. Então, a gente tem que o vetor normal ao plano e o vetor AX aqui é igual a zero, o produto escalar dele. Definição de ortogonalidade, né? Porque o produto vetorial aqui entre o vetor normal e o vetor AX, né, gera exatamente um vetor ortogonal. Então, a gente vai ter a seguinte coisa. Então, para determinar a equação desse plano, basta eu conhecer um dos pontos pertencentes a esse plano. Nesse caso, quais pontos vão ser esses? Observe que eu tenho a curva γ1, γ2. E eu tenho exatamente x igual a x0 e y igual a y0. Ou seja, x0 e y0 é exatamente
ponto pertencente a esse plano determinado por essas retas tangentes, que vão ser exatamente esses vetores, lambda u, lambda v aqui que eu disse, tá? Então, o que eu vou ter? Um ponto genérico pertencente ao plano, um ponto conhecido, que é esse x0, y0, e o vetor normal ao plano. Então, para eu determinar esse vetor normal ao plano, eu tenho que determinar quem são os vetores diretores dessas retas, que vão ser exatamente a derivada, que vai nos dar a inclinação da reta tangente a essas curvas. E eu sei que essas curvas estão contendo a minha função, por isso que eu posso fazer tudo isso. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Gama 1 é a minha curva, cujo para um valor de x igual a x0, ou seja, um valor constante x0, eu vou ter um valor t, parâmetro para y assume qualquer valor, e eu vou ter z de x0, que vai ser igual a f de x0 t, que é essa função aqui, de duas variáveis. Então, obtendo então gama 1' de t, ou seja, derivando exatamente a minha curva, eu obtenho o coeficiente agora dessa reta tangente, que é a direção dessa reta, né, tangente, que é essa reta que pertence ao plano, que é o plano tangente, lembrando, o plano de todas as retas tangentes, a minha função de duas variáveis. E a gente sabe que a gente só tem duas curvas, dado duas curvas, eu consigo determinar então esse plano. Então, derivada de constante é 0, derivada de polinômio de grau 1 é 1, derivada aqui então de f de x0t. Aí você fala, poxa, mas eu não consigo derivar porque é uma função de duas variáveis. Aí que tá. Eu posso tomar isso aqui como z de t. Por quê? Eu posso tomar isso aqui como uma função de única variável. Porque x igual a x, que seria a outra variável, é constante. Se é constante, é um valor que não varia. Logo, na verdade, isso aqui é essa função de duas variáveis, né? Nada mais é do que uma função de uma única variável em relação a t. Então, eu posso derivar z de t. Ao derivar z de t, o que eu faço? Eu atribuo, então, exatamente a derivada parcial de f em relação ao quê? Nesse caso, a y, que é a variável, né? Df dy. É isso que eu estou fazendo, certo? Então, a derivada de f de x0t nada mais é do que df dy. Tá bom? Essa, então, é a derivada, é o ângulo da inclinação da minha reta tangente à curva gama 1, certo? E agora, para a curva gama 2, linha de t, eu vou ter o quê? Derivando aqui, ó. Observe que agora x é nosso parâmetro, então derivada de polinômio de grau 1 é 1. T é a nossa constante, vai dar 0. Ali, ó, y igual a y0. E eu vou ter agora a derivada em relação, parcial em relação a x, né? Que x é a minha variável. Observe que eu vou ter exatamente isso daqui. Vamos ver se está tudo certinho. Creio eu que está tudo certo. Acho que não esqueci nenhum detalhe. Eu acho, pelo menos na minha cabeça, que não esqueci nenhum detalhe aqui, certo? Então, bora lá. Observe que o valor de t aqui para gama 1', ele nos fala que é y0, né? Bom, enfim, isso aqui não vai ser muito útil agora. Então, o que a gente vai fazer, gente? Como eu disse para vocês, a gente vai determinar o produto vetorial entre... A gente vai fazer exatamente o produto vetorial dessas duas retas, que vai me gerar uma reta paralela à reta normal, certo? Então, o que eu vou fazer? O produto vetorial exatamente vai ser a seguinte coisa: os vetores canônicos da base, como a gente sabe, isso aqui, geometria analítica, tudo que eu estou fazendo. Isso aqui vai ser igual ao quê? Produto escalar, exatamente, vai ser o produto vetorial entre gama 1, linha de t, e gama 2, linha de t, que é exatamente esses vetores, tá? Então, eu vou ter 0, 1, df dy, 1, 0, df dx. Tá bom? Tá aí tudo bem? Creio eu que seja isso, né? Acho que não tô fazendo nada errado, deixa eu ver. É isso daqui, né? Até onde eu me lembro, a demonstração era a partir disso. Bom, então o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai exatamente calcular o produto vetorial, que vai me gerar aqui exatamente um vetor paralelo ao vetor normal, né? Então, porque isso aqui vai me gerar o produto vetorial entre o dado dois vetores, me gera um vetor perpendicular aos vetores da base, que são os vetores tangentes, né? Que é aqueles vetores que eu desenhei no plano. Então, bora lá. Ao fazer isso, o que a gente vai fazer aqui?
Aí vai resolver esse determinante 3 por 3. A gente pode fazer isso aqui por cofator, né? Então, bora lá. Utilizando o cofator, eu vou utilizar o teorema de Laplace, né? Então, utilizando o teorema de Laplace, o determinante... Aqui, certo? Ó, o determinante... Isso aqui vai ficar o quê? O determinante disso vai me gerar o vetor normal, né? Então, eu vou colocar vetor normal e o produto vetorial disso aí, em vez de colocar determinante. Vai ser igual ao vetor, escolhendo a primeira linha, né? A primeira linha aí, como a minha linha de referência, eu vou ter o vetor I, que é da base canônica, multiplicado pelo cofator A11, vetor J da base canônica em relação a Y, multiplicado pelo cofator A12, e agora é K, que é o vetor canônico unitário, multiplicado pelo cofator A13. Observe que eu estou utilizando o teorema de Laplace. Para quem não lembra do teorema de Laplace, veja meu vídeo de determinantes, que basicamente nos enuncia o quê? Que dado um determinante de uma ordem qualquer, né, basicamente, uma generalização, eu posso resolver o determinante, reduzir a ordem desse determinante, exatamente utilizando o teorema de Laplace, que nos diz que eu multiplicar o cofator pelo seu respectivo elemento, a soma disso vai me dar exatamente o determinante da minha função, da minha matriz, né? Nesse caso, o cofator é exatamente obtido como o produto do menor elemento daquele camarada por menos 1 elevado a I mais J. Nesse caso, a linha é 1 mais 1, 2. Então, vai dar M11, que é o menor elemento. E o menor elemento aqui vai ser uma matriz, né? A gente retira a primeira linha, a primeira coluna, e a gente resolve um determinante 2 por 2 neste caso, que é exatamente eu cruzar aqui, ó, df dx menos o produto disso daqui, que vai dar 0. Então, vai ficar aqui, vetor normal. Como o vetor I é um vetor unitário, em que é 1, 0, 0, observe que esse cofator vai multiplicar apenas na direção x, esse na direção y e esse na direção z. Então, vai nos dar a coordenada do vetor normal de forma direta, certo? Então, como que vai ficar? Vai ficar df de, bora lá, x, né, que é exatamente df dx, que é exatamente na direção x. Na direção j, eu vou ter agora exatamente esse cofator aqui. Eu vou ter exatamente o que? Eu vou ter menos df dy, né? Menos df dy. E observe que eu tenho um cofator A12. O cofator A12 ele vai ter o menor elemento como M12, que é exatamente o que eu acabei de fazer. E eu vou ter menos 1 elevado a 1 mais 2, que dá um número ímpar. Então, vai dar menos 1. Então, vai alterar o sinal e vai ficar positivo. df dy. E agora, na direção K, que vai ser exatamente isso daqui, ó. Esse vetor aqui. Então, vai ser 1 menos 0, né? 1 menos 0. Deixa eu ver se é isso. Não, 0 menos 1, perdão. 0 menos 1. E o menor elemento, o menos 1 elevado a 1 mais 3, dá um número, uma quantidade par de fatores, ficando positivo. Então, as coordenadas do vetor normal é esse daqui, tá? Então, dado que essas são as coordenadas do vetor normal, agora fica muito simples, né? Eu realizo o produto escalar entre as coordenadas do vetor normal e um ponto, eu suponho um ponto genérico é o meu plano x e um ponto conhecido. E o ponto conhecido é x0, y0. Então, o produto escalar vai ter que dar 0. Então, a gente vai fazer exatamente esse produto escalar. Olha só, df dx, df dy, menos 1, x menos esse ponto, que é x0, y menos y0, z menos z0. Concorda comigo? Isso tudo tem que dar igual a 0. Concorda? Bom, ponto x vai ter coordenadas no espaço tridimensional, então x, y, z, menos exatamente as coordenadas do ponto A, que determina esse vetor AX. E as coordenadas desse ponto A é exatamente x0, y0, e quando eu tenho x0, y0, eu gero z0, que é f de x0, y0 ali, tá? Então, eu vou ter o quê? O produto escalar exatamente vai ser as coordenadas de x multiplicado pelas coordenadas de x, de y e de z. E essa é a definição, é o cálculo do produto escalar usual. Produto escalar interno comum, sem ser ponderado, né? Então, a gente vai ter df dx multiplicado por x menos x0, tá bom? Mais df dy multiplicado por y menos y0,
e eu vou ter menos z mais z0, isso tudo igual a zero. Então, z menos z0 vai ser df dx, x menos x0, mais df dy, y menos y0. Essa aqui é a resposta do item 25, tá? Então, aqui a gente demonstrou a equação do plano, né? Então, observe que a seta tangente vai determinar exatamente esse plano aqui, que são as derivadas parciais. Aqui em x e y vai ser as derivadas parciais da minha função, e z0 vai ser f de x0 e y0, sendo x0 e y0 um ponto pertencente ao plano conhecido. Perfeito? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.